Olá, sou Rogério Almeida, um dos criadores do Trauma Dental Brasil e apaixonado pelo tema dos traumatismos dentários. Temos oferecido no nosso perfil alguns projetos, como o grupo de estudos e os casos clínicos comentados, além de diversos posts e vídeos que objetivam ampliar o conhecimento dos profissionais e acadêmicos para os aspectos preventivos, diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos traumas dentais. Nessa videoaula especial, Exame e Testes Clínicos em Dentes Traumatizados, que é parte do nosso mais novo projeto, o curso online Workflow das Urgências em Traumatismos Dentários, iremos abordar aspectos da fase diagnóstica dos traumas. Apresentaremos a importância do exame clínico, o momento e condições necessárias, os testes e avaliações que o compõem e o quanto ele é importante no fluxo do atendimento dos traumatismos dentários. Uma condição fundamental para favorecer esse exame clínico é associar as informações obtidas durante a anamnese. O que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu o trauma dental, com a condição clínica dentária encontrada, presença de mobilidade, presença de deslocamento, presença de sensibilidade, presença de sangramento e outros. O cruzamento dessas informações direcionará para os dentes envolvidos e os exames complementares, contribuindo para o diagnóstico da maioria dos casos dos traumatismos. Um aspecto muito importante para a clareza dos achados clínicos está relacionado ao momento do exame, que deve ser realizado após a anamnese e asepsia e prévio aos possíveis tratamentos, especialmente a aplicação do laser ou anestesia, para não mascarar os sinais e sintomas. Agora, abordaremos os principais aspectos a serem observados durante o exame clínico dos dentes traumatizados. Presença ou ausência dentária. A presença ou ausência do dente traumatizado é condição fundamental no exame clínico. A ausência do dente, entretanto, pode gerar dúvidas, geralmente sugerindo uma percepção de intrusão total ou avulsão dentária. A localização do dente avulsionado esclarece logo o ocorrido. Entretanto, quando não for localizado, o exame radiográfico esclarecerá fazendo o diagnóstico diferencial entre uma avulsão ou intrusão. Outros exames de imagem podem ser necessários para os possíveis casos de deglutição ou aspiração do dente. Uma outra condição que pode gerar dúvidas durante o exame clínico está ilustrada nesse caso de uma criança que sofreu um trauma dental. A imagem sugere uma intrusão ou avulsão do dente 21. Entretanto, ao ser questionada, a criança e sua família esclarecem que o dente 21 ainda não tinha erupcionado. Nessa outra imagem, a ausência dentária está relacionada à intrusão completa, do dente 21, confirmado também pelo exame radiográfico periapical. Já neste outro caso, a ausência dentária foi causada pela avulsão do dente 11, que foi localizado e levado ao serviço de urgência para o reimplante. Agora, vamos avaliar as fraturas. As fraturas coronárias. Na inspeção visual, podemos identificar a presença de fraturas dentárias. Essas fraturas têm características que variam de acordo com a gravidade do trauma. Condições de trinca, fraturas de esmalte, de dentina, envolvimento da polpa e do cemento podem estar presentes. Observamos na figura da esquerda o dente 21, apresentando trincas de esmalte horizontais no terço incisal. Na figura da direita, observamos o dente 11 com uma fratura coronária oblíqua, extensa, envolvendo esmalte, dentina e polpa. Neste outro caso, observa-se uma fratura corono-radicular, envolvendo a polpa. Uma característica geralmente encontrada nesse tipo de trauma é a permanência do fragmento dental mantido na posição pelo ligamento periodontal da região do cemento. O vídeo mostra a necessidade de remoção cirúrgica do fragmento, que evidenciará o envolvimento pulpar. Vale ressaltar que muitas vezes não conseguimos confirmar o envolvimento pulpar pela radiografia, o que pode ser viabilizado pelo exame tomográfico ou após a remoção do fragmento. Agora, vamos falar sobre aspectos sobre a coloração dentária.
Normalmente, as alterações cromáticas da coroa não se manifestam imediatamente ao trauma. Essas alterações são mais comuns nos dias seguintes ao traumatismo e podem indicar danos transitórios ou permanentes à vitalidade da pulpa. A cor acinzentada da coroa, por exemplo, pode sinalizar uma dificuldade no retorno venoso, indicando dano no feixe vascular, que pode ser reversível ou não. Alteração de cor acinzentada, iniciada meses após o trauma, geralmente indica necrose pulpar. Entretanto, quando a alteração de cor é observada isoladamente de outras alterações clínicas e radiográficas, o tratamento endodôntico não é indicado. A cor amarelada. A cor amarelada da coroa geralmente indica a obliteração do canal pulpar, como reação tardia ao trauma dental, que às vezes é precedida pela tonalidade acinzentada, mas que sugere a manutenção da vitalidade pulpar. Nessas imagens, vemos alterações para amarelo nos dentes 11, que a gente observa na radiografia tratado endodonticamente, e que não podemos afirmar se a alteração de cor foi causada pelo trauma ou pelo tratamento endodôntico. E no dente 22, que observamos na imagem radiográfica a mineralização total do conduto pulpar. A presença de restaurações nos dentes traumatizados também merece muita atenção, pois podem indicar uma condição prévia de trauma e possíveis interferências na saúde pulpar. Nessas imagens, observamos que o dente 11, com histórico de trauma, apresenta uma restauração classe 4, mesial, em resina. Nota-se uma alteração de cor acinzentada, principalmente por palatina. Uma fístula na mucosa vestibular, na região correspondente ao ápice radicular do dente 11, também indica uma provável necrose pulpar, justificando a avaliação radiográfica. A mobilidade dentária. Após o trauma, a mobilidade é um indicador da gravidade de lesões no ligamento periodontal ou osso alveolar. Para classificar a gravidade dessa mobilidade, considera-se uma escala de 0 a 3, onde 0 corresponde à mobilidade fisiológica, ou seja, normal. O grau 1 de mobilidade indica movimentação horizontal até 1 milímetro e o grau 2 para movimentação horizontal maiores que 1 milímetro. Já na mobilidade grau 3, que é mais severa, observa-se movimentações tanto horizontais quanto verticais. A mobilidade simultânea em grupos de dentes pode também indicar fratura do processo alveolar. O deslocamento dentário, outro aspecto, também é um indicador da severidade do trauma nos ligamentos periodontais e possível envolvimento do osso alveolar. A mensuração em milímetros pode ajudar na avaliação da gravidade desses deslocamentos por luxação, como as extrusões, as luxações laterais e intrusão. Além das luxações, as fraturas radiculares e fraturas alveolares também podem estar associadas a esse tipo de alteração clínica. Agora vamos falar sobre o teste de percussão dentária. Outro indicador do comprometimento do ligamento periodontal em traumas menores é a dor à percussão, que geralmente é realizada com o uso do cabo do espelho clínico. Com toques suaves, axiais, representando a percussão vertical, e perpendiculares, também representando a percussão horizontal, contra a superfície do dente. Nesse teste, observa-se a presença de dor e do som produzido. O som anquilótico é encontrado durante os testes de percussão e geralmente está relacionado ao deslocamento e trauma envolvendo fraturas do tecido ósseo, especialmente nos casos de intrusão e luxação lateral. Pode-se observar também o som anquilótico no acompanhamento dos casos com anquilose e reabsorção por substituição,
em dentes reimplantados ou que sofreram luxações mais severas. O teste de sensibilidade pulpar pode ser realizado por estímulo térmico ou elétrico. A resposta a esses estímulos estão relacionadas à condição das fibras nervosas, do feixe vasculonervoso, e não podem definir a condição da vitalidade pulpar. Por ser um feixe vasculonervoso, presume-se que há uma grande chance de dano nos vasos quando há lesões nas fibras nervosas. Entretanto, respostas falso-negativas, ao teste de sensibilidade devem ser consideradas com cautela, pois, em alguns casos, o dente mantém a vitalidade, mas pode demorar meses para restabelecimento da condução nervosa, nos casos de lesões transitórias. Nos testes elétricos, utilizamos equipamentos específicos, como o pulp test, e iniciamos os estímulos na superfície vestibular e aumentamos a descarga elétrica de forma gradual, sempre atentos à percepção do paciente. Utiliza-se pasta de dente como meio condutor entre a ponta ativa e a superfície dentária. Nos testes térmicos, utiliza-se preferencialmente bolinhas de algodão embebidas em gases refrigerantes, como o Endofrost ou Endo-Ice, mais comuns no mercado, com aplicações rápidas, entre 3 e 5 segundos, nas superfícies dentárias, que podem ser vestibular ou palatina. Outros gases refrigerantes também podem ser utilizados, bem como o bastão de gelo, apesar de ser considerado menos eficiente. A prática de realizar o teste inicialmente em um dente não traumatizado pode ser útil como uma referência para a resposta. Explicar o teste previamente ao paciente e como ele se comunicará, comunicará a sensação, por exemplo, levantando a mão, pode evitar ansiedade e interferência nos resultados obtidos. O teste de vitalidade pulpar. Infelizmente, os testes de vitalidade ainda não são uma realidade para os consultórios. Equipamentos de laser Doppler ou oximetria são atualmente as maiores possibilidades para a avaliação da condição de vitalidade pulpar. Entretanto, ainda inviáveis para o uso no consultório no dia a dia. Esses testes ainda estão em desenvolvimento e ajustes e são geralmente utilizados em instituições de ensino para pesquisas. A condição de interferência oclusal. Essas condições relacionadas a deslocamentos dentários ou ósseo podem interferir muito na oclusão. Observamos as protrusivas, as lateralidades nessas avaliações. Luxações extrusivas laterais, fraturas radiculares e óssea, frequentemente estão relacionadas a essas interferências oclusais, que prejudicam a cicatrização dos tecidos lesionados e necessitam de que a oclusão seja ajustada. Outro aspecto também muito importante na avaliação clínica, no exame clínico, está relacionado ao sangramento. Quando observamos sangramento originário no sulco gengival, também consideramos como um indicador de trauma do ligamento periodontal, presente especialmente nas subluxações e luxações dentárias, mas podem também estar presentes nas fraturas ósseas e radiculares. Muitas vezes é difícil identificar a origem do sangramento no sulco gengival, especialmente quando temos associadas lesões nos tecidos moles e outras fontes de sangramento. Outro aspecto, por vezes, desafiador e muito importante para o diagnóstico, tratamento e prognóstico dos traumas dentários, é reconhecer as associações de trauma num mesmo momento, também chamado de politraumatismos dentários. Lauritsen e colaboradores apresentam uma série de estudos realizados e que foram publicados em 2012, onde foram observados se a associação de traumas poderiam intervir nos prognósticos. Avaliou-se também a condição de testes de sensibilidade, no caso, testes elétricos, e sua relevância.
E, por último, a influência da formação radicular no prognóstico. No primeiro trabalho deste grupo de pesquisa, observou-se que nas associações de concussão e fraturas coronárias, especialmente em dentes com risogênese completa e que apresentasse resposta negativa ao teste elétrico pulpar, os riscos de necrose pulpar aumentaram significativamente. Observamos nesse gráfico 1 os dentes que tiveram concussão e apresentavam risogênese completa, mas não tiveram fraturas coronárias associadas. Os dentes que apresentaram respostas iniciais ao teste de sensibilidade elétrica, o risco de necrose foi nulo, foi zero. Já nos dentes em que a resposta ao teste foi negativa, quase 25% da amostra desenvolveu necrose. No gráfico 2, observa-se agora dentes com concussão associados às fraturas coronárias sem envolvimento pulpar, mas também com risogênese completa. Podemos observar que nos dentes que apresentaram resposta positiva ao teste elétrico, as necroses pulpares ficaram abaixo de 5%, e esse número saltou acima dos 50% nos casos em que o teste elétrico foi negativo. Neste outro trabalho, do mesmo grupo de pesquisa, avaliou-se as lesões por subluxação associadas às fraturas coronárias e constatou que a ausência de sensibilidade inicial ao teste elétrico também indicou um risco aumentado para a necrose pulpar. No gráfico 1, foram duas amostras, uma com teste elétrico positivo e a outra com teste elétrico negativo. Os dentes apresentavam subluxação associada às fraturas de esmalte, a esmalte dentina, em dentes com risogênese incompleta. Perceba que a linha azul é a amostra que teve teste elétrico positivo e apresentou um leve aumento do risco de necrose após 18 meses, mas mesmo assim ficando abaixo de 10% dos dentes que tiveram e desenvolveram necrose. Já na linha vermelha, observamos um aumento acima de 50% para o risco de necrose, nos casos dos dentes que tiveram resposta negativa ao teste elétrico. No gráfico 2, a diferença é que os dentes da amostra apresentavam risogênese completa. Podemos ver o quanto isso aumentou as chances de necrose. Um pouco acima de 25% de risco de necrose para os casos com testes elétricos positivos e acima de 80% de risco de necrose para os casos com respostas negativas ao teste elétrico. No terceiro estudo apresentado pelo grupo, buscou-se avaliar a relação das luxações por extrusão e luxação lateral, associada com as fraturas coronárias sem exposição pulpar. Os autores concluíram que em casos de luxações extrusivas e laterais associadas às fraturas coronárias, as chances de necrose pulpar foram aumentadas, especialmente nos casos de dentes com risogênese completa. No gráfico que podemos ver, a linha azul representa dentes com extrusão sem fraturas e que suas chances de necrose foram acima de 50%. Entretanto, nos casos de dentes extruídos com associação de fraturas não complicadas, representados pela linha vermelha, as chances de necrose foram de aproximadamente 75%. Então, tivemos um aumento considerável. Nestes últimos gráficos, podemos ver, no gráfico 1, que representa dentes com risogênese incompleta, que a ausência de fraturas coronárias associadas às luxações laterais levou um percentual muito baixo, abaixo de 5%, para os casos de necrose pulpar. Quando a fratura estava associada, esse percentual foi acima de 40%. No gráfico 2, onde a amostra era de dentes com risogênese completa, o risco de necrose foi de aproximadamente 70%. E nos casos de luxações laterais sem fraturas coronárias, nesses casos, 70%. Entretanto, esse percentual aumentou para aproximadamente 90% de risco de necrose quando as fraturas coronárias estavam associadas
a essas luxações laterais. Bem, podemos considerar então que após um exame clínico adequado, ficará mais claro quais os dentes envolvidos no trauma, quais elementos dentários deverão ser radiografados ou avaliados por tomografia e se houve possíveis associações de traumas. Esclarecimentos esses, né, que contribuirão para a qualidade do diagnóstico, do tratamento e prognóstico dos dentes traumatizados. Bem, é isso aí, pessoal. Como já dissemos, essa aula é parte do material que preparamos com muito carinho para você no curso Workflow das Urgências em Traumas Dentários. Espero que essas informações despertem e ampliem sua capacidade de diagnóstico e te permita um tratamento adequado de todos os casos de traumatismos dentários que chegarem, né, até você. Então, um grande abraço. Eu e professor Elaine Maia esperamos te ver lá no curso. Até lá!